Antes de qualquer palavra ser dita, imagine uma sala silenciosa, vazia, onde apenas um pensamento ecoa. Não há ruídos, não há distrações, apenas a sensação de que algo está prestes a acontecer, como se a própria vida estivesse aguardando sua decisão. Napoleon Hill costumava dizer que todo grande movimento humano começa primeiro na mente, como uma semente invisível. E é exatamente aqui que tudo se transforma. Se hoje você sente que sua vida parece parada, confusa ou fragmentada, talvez esteja diante de uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O mundo externo não é o primeiro responsável pelo que você vive, sente ou conquista. O verdadeiro ponto de origem é interno, silencioso e imensamente poderoso. Hill acreditava que existe uma força sutil que conecta pensamento e realidade, como um fio invisível que conduz intenções ao plano material. Ele dizia que o pensamento possui forma, peso e impacto, mesmo que nossos olhos não vejam. A pergunta que surge imediatamente é simples e incômoda. Se seus pensamentos possuem poder, qual tipo de futuro você vem alimentando sem perceber? Essa reflexão não é abstrata, ela toca diretamente sua rotina. Quantas vezes você acordou já cansado, com a mente tomada por preocupações, repassando mentalmente problemas que nem aconteceram? Quantas oportunidades você deixou escapar porque acreditou que não era capaz, não estava pronto ou não merecia? Napoleon Hill chamava isso de autossabotagem mental, um ciclo repetitivo que aprisiona. Quando ele pesquisou grandes realizadores, descobriu algo que mudou sua visão. Nenhum deles esperou que o mundo externo mudasse primeiro. Eles decidiram transformar sua mente antes de qualquer passo visível. Isso significa que sucesso não nasce do acaso, mas de uma escolha interna sustentada com disciplina. E aqui surge a primeira provocação. Você tem escolhido conscientemente seus pensamentos ou apenas reagido ao que o mundo coloca diante de você? Muitas vezes, acreditamos que nossas emoções surgem espontaneamente, mas Hill afirmava que elas são consequência direta do que cultivamos mentalmente. Se você insiste em pensar em escassez, medo e insegurança, seu corpo sente, sua energia declina e suas ações refletem esse estado. Porém, quando um pensamento de força se instala, quando você decide, mesmo que timidamente, focar em crescimento, algo dentro de você muda. Não é magia, é alinhamento. A mente começa a filtrar experiências que confirmam esse novo padrão. Como Hill dizia, a mente humana é um transmissor e um receptor, captando e emitindo sinais constantemente. Agora pense no seu cotidiano. Quantas vezes você repetiu mentalmente frases como "não vai dar certo", "não tenho tempo", "não sou bom o bastante"? Cada uma dessas frases funciona como uma ordem silenciosa para o subconsciente. E o subconsciente não questiona, ele executa. Se você diz que não consegue, ele imediatamente começa a buscar comportamentos que comprovem essa crença. Esse mecanismo explica por que tantas pessoas permanecem estagnadas, mesmo desejando mudança. Elas desejam, mas alimentam pensamentos contrários ao que afirmam querer. Napoleon Hill ensinava que a vida reage com precisão ao que sustentamos internamente. Ele acreditava na existência de uma lei invisível que amplifica aquilo em que concentramos energia. Quando você dirige sua atenção para um objetivo com clareza e emoção, cria um campo mental que atrai condições favoráveis. Mas quando sua mente oscila, quando você alterna entre fé e dúvida, o resultado se torna caótico. É como tentar acender uma chama enquanto sopra contra ela. E talvez essa seja a sensação que acompanha muitos dos seus esforços até hoje. Observe a dinâmica do seu foco. Quantas horas por dia você dedica a pensamentos construtivos? E quantas entrega ao medo, às comparações ou à ansiedade? Hill dizia que o foco é o combustível da realização. Onde você investe sua atenção, você constrói realidade. Se sua mente é dominada por distrações, sua vida se fragmenta. Se sua mente é guiada por um propósito definido, até os obstáculos se tornam degraus. Mas surge aqui uma questão ainda mais profunda. O que é propósito definido para você? Você realmente sabe o que quer, ou apenas deseja escapar daquilo que não quer? Eu afirmava que a maioria das pessoas passa a vida tentando fugir da dor,
mas poucas caminham verdadeiramente em direção a um destino escolhido. Essa diferença é decisiva. Fugir do que não gosta não cria direção, apenas movimento aleatório. Já escolher o que deseja cria rota, consistência e energia. Quando você diz com clareza, é isso que eu quero construir, sua mente mobiliza recursos que antes estavam dispersos. Imagine agora uma chama pequena, quase apagada. Ela representa sua visão. Se você sopra distrações sobre ela, ela se extingue. Mas se protege, alimenta e direciona, ela cresce. Napoleon Hill via essa chama como símbolo do potencial humano. Ele acreditava que cada pessoa carrega dentro de si uma centelha de grandeza, mas poucos a protegem com disciplina. A pergunta inevitável é: qual tem sido sua relação com essa chama? Se você sente que sua vida não reflete seu valor, pode ser que tenha permitido que o ambiente, as opiniões alheias ou seus próprios medos apagassem sua luz interna. Hill alertava que o maior ladrão de sonhos não é o fracasso, mas a dúvida persistente. A dúvida corrói a energia criadora. Ela faz você começar projetos sem terminar, desejar sem agir, sonhar sem acreditar. E quando isso acontece repetidamente, a mente passa a registrar esse padrão como verdade absoluta. Mas e se a partir de hoje, você decidir interromper esse ciclo? E se escolher conscientemente alimentar pensamentos que fortaleçam sua visão, mesmo que ainda invisível? Eu dizia que tudo o que já foi conquistado pela humanidade começou como uma ideia sustentada com fé e persistência. Em algum momento, alguém acreditou antes de ver. Esse é o ponto de virada de toda transformação. Talvez você sinta um chamado silencioso agora, como se algo dentro de você reconhecesse essa verdade. Não ignore essa sensação. Napoleon Hill afirmava que esses impulsos internos são sinais de que sua mente está pronta para um novo nível de consciência. Mas atenção, toda transformação exige enfrentamento. Quando você decide crescer, inevitavelmente confronta hábitos antigos, crenças limitantes e influências negativas. É nesse momento que muitos desistem. A mente tenta protegê-lo do desconhecido, fazendo você acreditar que é mais seguro permanecer onde está. Mas Hill insistia. Segurança não é estagnação. Segurança é domínio interno. E então surge a grande pergunta que abre um caminho inteiro diante de você. Se tudo começa na mente, qual será o impacto de mudar seu foco de forma definitiva? O que aconteceria se você sustentasse disciplina mental por tempo suficiente? Que tipo de vida você seria capaz de construir se, pela primeira vez, decidisse acreditar verdadeiramente no seu potencial? Respire fundo e observe essa pergunta ecoar dentro de você. Ela marca o início de uma jornada que muitos evitam, mas que poucos têm coragem de trilhar. E justamente quando essa reflexão começa a se aprofundar, algo inesperado se aproxima. Algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria capacidade de criar destino. Quando Napoleon Hill começou a investigar a mente humana, encontrou um padrão intrigante. Pessoas comuns, enfrentando desafios comuns, conseguiam resultados extraordinários quando mudavam um único elemento, a qualidade do foco diário. Não era uma teoria distante aplicada apenas a grandes empresários ou inventores lendários. Era algo visível nas pequenas escolhas, nas rotinas silenciosas que a maioria ignora. Hill relatava que muitas das transformações mais profundas que presenciou tiveram início em ambientes simples, como uma cozinha modesta ao amanhecer, onde alguém escrevia seus objetivos antes de sair para o trabalho. Ele dizia que a repetição dessa atitude criava um alinhamento poderoso entre intenção e ação, mesmo quando a vida parecia caótica. Agora, olhe para sua própria rotina. Talvez você desperte com o celular vibrando, notificações pulando na tela, mensagens pedindo respostas urgentes. Antes mesmo de levantar da cama, sua mente já está fragmentada, reagindo ao que o mundo exige. Hill afirmava que esse hábito rouba a energia mental e condena o dia ao improviso. Ele sugeria que os primeiros minutos após despertar são o terreno mais fértil para plantar pensamentos de propósito. Se você começa o dia consumindo problemas, sua mente registra que esse é o foco prioritário. Mas se inicia com clareza, intenção e visualização, o subconsciente absorve essa direção
e passa a trabalhar silenciosamente a seu favor. Imagine alguém que decide testar esse princípio. Uma pessoa comum, com responsabilidades, contas para pagar, pouco tempo disponível. No primeiro dia, ela acorda 10 minutos mais cedo e escreve 3 objetivos simples. No segundo, repete. No terceiro, sente preguiça e quase abandona, mas insiste. Em poucas semanas, percebe algo curioso. Situações que antes pareciam bloqueios começam a apresentar brechas. Pessoas surgem oferecendo ajuda inesperada. Oportunidades aparecem onde antes havia indiferença. Ideias novas surgem com clareza. Hill explicava esse fenômeno como resultado da ativação seletiva da mente. Quando você define um objetivo e o alimenta diariamente, sua percepção muda. Você passa a notar caminhos que sempre existiram, mas estavam encobertos pela distração. Você já viveu algo parecido? Aquele momento em que decide comprar um carro específico e, de repente, começa a vê-lo por toda parte? Não é coincidência. É o filtro mental em ação. Hill chamava isso de foco intensificado. Ele dizia que o cérebro identifica padrões relacionados ao que você considera importante, ampliando a frequência desses elementos em sua experiência. Agora, imagine aplicar esse mesmo mecanismo aos seus sonhos e metas. O que mudaria se sua mente começasse a destacar oportunidades alinhadas ao seu propósito todos os dias? Mas aqui surge um detalhe essencial que Hill enfatizava. Intenção sem ação não cria realidade. Ele observou que muitas pessoas visualizam, desejam, planejam, mas falham ao executar pequenos passos consistentes. E essa falha geralmente não ocorre por falta de capacidade, mas por influência do ambiente. Pense no seu círculo social. Quais conversas dominam seu dia? São diálogos que fortalecem sua visão ou que alimentam dúvidas e mediocridade? Hill acreditava profundamente que o ambiente mental molda o destino. Ele afirmava que o sucesso raramente floresce em solo hostil. Se você convive diariamente com pessoas que reclamam, criticam e desacreditam, sua mente absorve esse padrão como normalidade. Agora reflita. Quantas vezes você compartilhou uma ideia animadora e recebeu respostas como: "Isso é difícil demais, você não vai conseguir, melhor nem tentar"? Hill dizia que essas frases são sementes de derrota, e se você as aceita, sua mente passa a trabalhar para confirmá-las. Mas quando você protege sua visão e a nutre com disciplina, cria uma barreira mental que impede que influências negativas se instalem. Esse ato consciente de proteção é uma forma de autodomínio, um dos pilares mais fortes defendidos por Hill. A história de um jovem vendedor que Hill conheceu ilustra isso de maneira clara. Ele era tímido, inseguro e vivia recebendo críticas de colegas que diziam que ele jamais teria sucesso. Certo dia, decidiu fazer um experimento baseado nos princípios de Hill. Durante 30 dias, ele repetiu mentalmente com emoção e convicção a frase: "Eu sou capaz, eu realizo, eu avanço". Além disso, passou a agir de forma coerente com essa crença. No início, nada mudou. No 5º dia, quase desistiu. No 10º, começou a se sentir ridículo, mas algo inesperado aconteceu no 27º dia. Ele realizou a maior venda da sua carreira, atraindo clientes que ele nunca havia conseguido alcançar. Hill interpretou esse evento como resultado direto da persistência mental e do realinhamento interno. O jovem não mudou apenas suas palavras, ele mudou sua identidade. Isso nos leva a uma pergunta provocadora. Quem você acredita ser hoje? Não quem você deseja ser, mas quem sua mente realmente reconhece como verdade. Hill dizia que a identidade interna é a base da manifestação. Se você se vê como alguém limitado, suas ações serão limitadas. Se se vê como alguém capaz, suas escolhas refletem essa certeza. Esse princípio pode parecer simples, mas sua aplicação diária transforma destinos. E há outro ponto essencial. O universo responde à clareza. Quando você envia sinais contraditórios, os resultados se tornam instáveis. Quantas vezes você decidiu mudar algum hábito, mas voltou atrás no primeiro obstáculo? Essa oscilação enfraquece sua energia criadora. Hill insistia que consistência é a ponte entre pensamento e realidade.
Ele afirmava que mesmo pequenos passos diários têm poder cumulativo, como uma gota que cai sempre no mesmo lugar até perfurar a pedra. Mas existe um elemento pouco discutido nos ensinamentos de Hill, que começa a se revelar neste momento. Ele acreditava que, além da lógica e da disciplina, existe uma força sutil que conecta pessoas e circunstâncias quando alguém está verdadeiramente alinhado com seu propósito. Ele chamava isso de inteligência infinita. Segundo ele, quando você sustenta um pensamento com fé e ação, essa força começa a mover elementos invisíveis, criando coincidências significativas. Você já sentiu que algo aconteceu na hora certa, como se fosse guiado? Eu via isso como resposta a um pedido interno consistente, e é justamente aqui que o inesperado se manifesta. Quando alguém finalmente entende esse princípio e começa a aplicá-lo com seriedade, a vida costuma apresentar um teste decisivo, um obstáculo repentino, uma perda, uma crítica dura, um fracasso aparente. Hill dizia que esse momento não é punição, mas prova. É a etapa em que o universo verifica se sua decisão é real ou apenas entusiasmo temporário. Muitos retrocedem, poucos avançam. E você? O que fará quando esse teste surgir diante de você? Porque ele está mais próximo do que imagina, e sua reação pode determinar não apenas seu próximo passo, mas todo o rumo da sua trajetória. Quando Napoleon Hill observava aqueles que conquistavam resultados extraordinários, ele percebia que o momento do teste não era apenas um obstáculo isolado, mas um portal. Era como se a vida perguntasse silenciosamente: você realmente deseja atravessar essa porta? Ou apenas gosta da ideia de mudança? Muitos se encantam com a visão de um futuro melhor, mas quando surge a primeira dificuldade, voltam ao antigo padrão. Hill afirmava que esse ponto decisivo revela a essência do indivíduo, porque nele não há máscaras. Quando a dor aparece, quando a crítica machuca, quando o plano falha, é ali que se vê se a determinação era verdadeira ou apenas euforia passageira. Esse é o instante em que o subconsciente registra um comando definitivo: avançar ou desistir. Ele relatava que sua própria trajetória foi marcada por esse tipo de teste. Antes de publicar sua obra mais impactante, ele enfrentou rejeições, descrédito e problemas pessoais que teriam destruído a motivação de muitos. Ainda assim, ele continuou, guiado pela convicção de que a mente humana possui um poder que ultrapassa circunstâncias momentâneas. Para Hill, cada desafio era uma pergunta do universo. Você está disposto a pagar o preço mental da realização? Essa visão transformava o fracasso temporário em combustível. Em vez de interpretar dificuldades como sinal de incapacidade, ele as via como confirmação de que estava atravessando uma fronteira interna. Mas e você? Quando enfrenta uma queda inesperada, como interpreta esse momento? Você enxerga um sinal para desistir ou uma oportunidade de fortalecer sua determinação? Já considerou que talvez aquilo que mais te frustra hoje seja justamente o teste que antecede o avanço que você busca? Hill defendia que existe uma diferença profunda entre querer algo e estar comprometido com esse algo. Querer é leve, confortável e emocional. Comprometimento é ação disciplinada, mesmo quando a emoção desaparece. Imagine alguém que decide iniciar um projeto importante. Nos primeiros dias, a motivação explode. O entusiasmo cria impulso, mas logo surgem os primeiros obstáculos: cansaço, falta de tempo, críticas. Nesse momento, a motivação se dissolve e só resta disciplina. Se essa disciplina não existir, o projeto morre. Hill dizia que o mundo está cheio de sonhos abandonados no terceiro dia, porque o desejo não evoluiu para a decisão. Quando você observa sua vida atual, quantas iniciativas morreram antes mesmo de se tornarem reais? Quantas vezes você começou algo com entusiasmo e desistiu silenciosamente depois? Essa pergunta não é acusação, é clareza. Hill acreditava que, ao reconhecer esse padrão, você pode quebrá-lo conscientemente e programar sua mente para uma nova resposta. E se da próxima vez que o teste surgir, você agir diferente? E se decidir que, ao invés de recuar, vai avançar com ainda mais convicção? Como sua vida mudaria se esse se tornasse seu novo padrão interno?
Há um elemento fascinante nos ensinamentos de Hill que poucos exploram com profundidade: a força da decisão emocionalmente carregada. Ele afirmava que decisões frias raramente se sustentam. Mas quando uma decisão é tomada com emoção intensa e reforçada diariamente, ela cria raízes profundas no subconsciente. Isso significa que não basta dizer, eu quero mudar. É preciso sentir a mudança, visualizá-la, vivê-la internamente até que se torne identidade. Uma pessoa que decide ser disciplinada, mas se vê mentalmente como alguém indisciplinado, inevitavelmente falha. Já aquela que constrói uma imagem nítida de si mesma como alguém determinado, passa a agir de acordo com essa imagem. Qual imagem você tem de si mesmo hoje? Quando pensa em sua capacidade, o que surge primeiro? Confiança ou dúvida? Já questionou de onde essa imagem se formou? Hill dizia que a maioria das pessoas carrega identidades construídas por influências externas. Família, escola, críticas, comparações. Crescem acreditando em limitações que não são suas. Essa prisão mental é invisível e, por isso, tão poderosa. Ele defendia que a verdadeira liberdade começa quando você toma posse da própria mente e redefine quem é. Não se trata de ignorar a realidade, mas de moldá-la a partir de um novo centro interno. Imagine alguém que durante anos acreditou que não era capaz de liderar. Um dia, decide questionar essa crença. Observa suas experiências, identifica momentos de coragem, reconhece habilidades ignoradas. Aos poucos, sua identidade interna muda. Quando essa mudança ocorre, comportamentos diferentes emergem naturalmente. A pessoa passa a assumir responsabilidades, comunicar-se com segurança, tomar decisões. Não porque forçou, mas porque sua mente reconhece essa nova identidade como verdade. Como seria sua vida se você mudasse a forma como se vê? Que portas se abririam se sua identidade interna fosse alinhada com seu potencial real? Napoleon Hill também destacava um fenômeno intrigante. Quando uma pessoa alcança esse alinhamento interno, ela passa a emitir um tipo de energia que atrai pessoas e circunstâncias semelhantes. Ele relatava encontros aparentemente aleatórios que abriram caminhos essenciais em sua trajetória e na de seus entrevistados. Para ele, isso não era coincidência. Era resultado do que chamou de vibração mental direcionada. Quando alguém pensa com clareza, age com consistência e mantém fé inabalável, cria um campo de influência silencioso, mas poderoso. Você já sentiu que certas pessoas surgiram em sua vida no momento exato em que você precisava? Já percebeu oportunidades aparecerem logo após tomar uma decisão interna importante? Será que isso foi apenas acaso? Há um ponto crucial que se revela agora. Esse processo não acontece enquanto você permanece em terreno seguro. Ele exige movimento, risco emocional, enfrentamento de medos. O universo, segundo Hill, responde ao comprometimento, não à intenção vaga. Por isso, tantos nunca experimentam esse alinhamento. Permanecem esperando sentir segurança antes de agir, quando na verdade a segurança surge após o movimento. E aqui surge a virada que poucos esperam. Quando você finalmente decide avançar, apesar do medo, apesar das dúvidas, apesar das circunstâncias, algo dentro de você desperta. Uma força silenciosa, quase espiritual, toma forma. Hill descrevia essa força como acesso à inteligência infinita, um estado mental em que ideias, soluções e conexões surgem com fluidez. Ele acreditava que esse estado é reservado àqueles que atravessam o teste da persistência. Então, pergunte-se com sinceridade: você está realmente disposto a atravessar esse portal interno? Está pronto para enfrentar seus padrões antigos, suas crenças limitantes e a resistência que inevitavelmente surgirá? Porque esse é o limiar que separa quem deseja de quem conquista. E se essa mensagem está despertando algo dentro de você, um impulso, uma sensação de que esse é o momento de mudança, não ignore. Eu dizia que quando a mente responde com entusiasmo a uma ideia, é sinal de que ela está preparada para recebê-la. Aproveite esse estado, alimente esse impulso, transforme essa energia em ação. Antes de continuar, um convite importante. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, está iluminando caminhos e despertando força interna,
Inscreva-se no canal agora mesmo. Isso garante que você receba próximos ensinamentos e continue fortalecendo essa jornada de crescimento. Sua transformação merece continuidade, porque o que vem a seguir pode redefinir completamente a forma como você enxerga sua capacidade de criar destino. Uma revelação que Napoleon Hill considerava a chave mais profunda de todas e que poucos tiveram coragem de aplicar até o fim. Napoleon Hill acreditava que, quando alguém atravessa o portal interno da decisão verdadeira, forças inesperadas começam a se mover, muitas vezes de maneiras que desafiam qualquer explicação lógica. Ele relatava histórias que pareciam improváveis demais para serem coincidência, mas que se repetiam com tanta frequência entre pessoas determinadas que seria ingênuo ignorá-las. Uma das mais curiosas envolvia um inventor que, após anos de fracassos consecutivos, decidiu aplicar os princípios da persistência e da visualização com intensidade total. Ele passou a acordar todos os dias às 4 da manhã, visualizar seu invento funcionando perfeitamente e declarar mentalmente que encontraria a solução. Durante meses nada aconteceu, mas, em um dia comum, enquanto caminhava por uma rua que nunca costumava usar, encontrou um antigo colega que trabalhava justamente no setor que detinha a peça tecnológica que ele precisava. Esse encontro mudou tudo. Eu via esse tipo de acontecimento como prova de que, quando a mente se alinha com um propósito definido, circunstâncias improváveis surgem como resposta. Agora imagine quantas vezes você esteve a poucos centímetros de uma oportunidade, mas desistiu antes do último passo. Quantas portas poderiam ter se aberto se você tivesse persistido um pouco mais? Eu dizia que o universo não revela seus caminhos enquanto percebe hesitação. Ele aguarda a confirmação interna, aquele momento em que sua decisão se torna inabalável. Só então as peças começam a se encaixar. Outro relato impressionante que Hill contava envolvia um jovem que sonhava em trabalhar com um grande empresário, conhecido mundialmente. Ele não tinha contatos, dinheiro ou influência. Todos ao seu redor afirmavam que era impossível. Mas, inspirado pelos ensinamentos de Hill, ele decidiu agir com convicção absoluta. Viaja até a empresa, enfrenta uma recepção fria e é ignorado repetidamente. Ainda assim, volta no dia seguinte, e no outro, e no outro. Após semanas, o empresário o chama apenas para entender por que ele insistia tanto. Impressionado pela determinação e clareza, decide contratá-lo. E anos depois, ele se torna um dos principais executivos da companhia. Hill usava essa história para mostrar um princípio poderoso. Oportunidades extraordinárias raramente aparecem sem serem provocadas por atitudes extraordinárias. Mas há algo ainda mais curioso. Hill observou que quando alguém mantém persistência com entusiasmo, mesmo diante de repetidas rejeições, o subconsciente começa a trabalhar de maneira diferente. Ele passa a gerar ideias criativas, percepções rápidas e soluções inesperadas. É como se uma inteligência silenciosa operasse nos bastidores, conectando pontos que a mente consciente não percebe. Ele chamava isso de sincronicidade aplicada. Não é apenas coincidência, é consequência de uma mente focada e emocionalmente engajada. Você já viveu um momento em que uma solução surgiu de maneira repentina, quase como um estalo? Ou quando uma pessoa apareceu exatamente quando você precisava dela? Se já experimentou algo assim, Hill diria que você teve um vislumbre dessa força. Mas apesar desses relatos inspiradores, Hill nunca romantizou o processo. Ele sabia que o caminho da criação consciente muitas vezes inclui eventos que parecem adversos demais. Ele citava casos de pessoas que perderam emprego, passaram por falências ou enfrentaram doenças justamente no momento em que buscavam crescimento. Para ele, isso não era ironia cruel, mas parte de uma reorganização profunda. Ele acreditava que, às vezes, o antigo precisa ruir para que o novo tenha espaço para emergir. Essa ideia provoca desconforto porque ninguém deseja perder segurança. No entanto, Hill insistia que apegar-se ao que já não serve é uma das maiores barreiras ao desenvolvimento. Pense em quantas situações da sua vida você manteve por medo de perder. Quantas oportunidades você recusou porque estava preso a um ambiente, relacionamento ou hábito que já não contribuía para seu crescimento.
Eu dizia que o universo remove o que está desalinhado quando você declara internamente que deseja um novo nível de vida. Mas essa remoção raramente acontece de forma suave. Ela vem como ruptura, mudança inesperada ou desafio intenso. Há um relato surpreendente de um homem que trabalhava em um emprego estável, mas profundamente infeliz. Ele sonhava em empreender, mas nunca teve coragem de sair. Certo dia, foi demitido sem aviso. Desesperado, começou a ver isso como o pior momento de sua vida. Contudo, pressionado pela necessidade, decidiu finalmente iniciar o negócio que sempre desejou. Em poucos anos, construiu uma empresa próspera. Quando Hill o entrevistou, ele disse: "Perder meu emprego foi o melhor acontecimento da minha vida. Se não tivesse acontecido, eu estaria infeliz até hoje." Hill usava essa história como exemplo de como eventos que parecem destrutivos podem, na verdade, ser pontos de virada. Isso nos leva a uma reflexão profunda. E se aquilo que hoje você interpreta como fracasso for o movimento exato que permitirá sua expansão? E se essa dor momentânea estiver preparando o terreno para algo muito maior? Eu dizia que a interpretação que você dá aos acontecimentos molda seu destino mais do que os acontecimentos em si. Mas existe um aspecto ainda mais intrigante. Eu afirmava que quando alguém desenvolve clareza mental e persistência emocional, começa a atrair pessoas com o mesmo nível de energia. Ele descrevia esse fenômeno como ressonância mental. Pessoas alinhadas se reconhecem, mesmo sem palavras. Elas se conectam, colaboram e criam resultados que jamais alcançariam sozinhas. Ele considerava isso um dos segredos mais poderosos da realização humana. Ninguém vence isoladamente. Grandes conquistas nascem de alianças, parcerias e trocas de ideias. Agora imagine, quantas oportunidades poderiam surgir se você estivesse cercado de pessoas que acreditam no crescimento, na disciplina e na criação consciente. Como sua vida mudaria se sua rede de relações refletisse sua visão em vez de suas limitações? Mas Hill alertava para um detalhe essencial. Assim como você atrai pessoas alinhadas com seu crescimento, também pode atrair aquelas alinhadas com seus medos e inseguranças. Por isso, ele insistia que mudar o padrão mental é prioridade. Sua mente é o filtro que seleciona quem entra e quem sai da sua jornada. E é nesse ponto que algo surpreendente acontece. Quando você muda internamente, pessoas que antes faziam parte do seu cotidiano começam a se distanciar. Não porque você as rejeita, mas porque as frequências deixam de combinar. Ao mesmo tempo, novas pessoas surgem, quase como se fossem enviadas ao seu caminho. Hill via isso como evidência de que o universo reorganiza conexões de acordo com seu padrão mental dominante. Agora surge uma questão inevitável. Se essa reorganização está acontecendo na sua vida, você está acolhendo ou resistindo a ela? Está permitindo que o novo entre ou está tentando manter tudo como era? Porque, segundo Hill, é exatamente nesse ponto da jornada que algo ainda mais profundo começa a se revelar. Um mecanismo silencioso, poderoso e pouco compreendido, capaz de acelerar resultados de forma quase inacreditável. E é justamente quando essa engrenagem se ativa que a maioria das pessoas, sem perceber, comete o erro que interrompe o processo. Esse erro, segundo ele, é responsável por transformar possíveis conquistas extraordinárias em histórias inacabadas. E agora, prepare-se, porque estamos muito próximos de expor esse ponto crítico. A revelação que vem a seguir pode determinar se você será alguém que apenas sonha ou alguém que manifesta plenamente aquilo que deseja. Napoleon Hill afirmava que o maior erro que interrompe o processo de manifestação consciente não é a falta de talento, tampouco a ausência de oportunidade. O verdadeiro sabotador é mais sutil, quase imperceptível, infiltrado no cotidiano de maneira silenciosa. Ele o chamou de retorno ao padrão antigo. É quando alguém começa a ver progresso, sente pequenas vitórias, percebe sinais de mudança e, sem perceber, relaxa a disciplina mental que sustentava tudo. A pessoa reduz a visualização, abandona hábitos que fortaleciam sua identidade, volta a consumir conteúdos que drenam energia e permite que antigas influências retomem espaço.
Esse retrocesso não acontece de forma brusca. Ele se instala em pequenas concessões, justificadas por frases como "hoje não tem problema", "eu já sei o que fazer", ou "compensar depois". Eu dizia que esse comportamento é como abrir uma fresta por onde toda a força construída escapa. Imagine alguém que passou semanas cultivando foco, disciplina e clareza. Sua percepção muda, oportunidades aparecem, a energia interna se eleva. Mas justamente quando os resultados começam a surgir, surge o conforto. A mente, acostumada com o antigo nível de vida, tenta reconduzir tudo ao conhecido. Eu insistia que o subconsciente é conservador. Ele busca preservar padrões que já reconhece, mesmo que esses padrões sejam prejudiciais. Quando a pessoa relaxa, o subconsciente interpreta como sinal de que o antigo modelo deve retornar. E assim, o progresso se desfaz. Quantas vezes você já viveu isso? Começa um hábito transformador, sente os primeiros benefícios e, de repente, se vê voltando ao que era antes? Por que isso acontece com tanta frequência? Eu explicava que toda mudança profunda exige repetição até que o novo padrão se torne automático. Enquanto isso não ocorre, o antigo programa mental permanece ativo, esperando qualquer brecha para reassumir o controle. Esse é o momento crítico em que muitos desistem sem perceber. Eles acreditam que algo externo fracassou, quando na verdade foi a disciplina interna que se dissolveu. Mas há um aspecto ainda mais intrigante. Eu afirmava que o universo testa o comprometimento não apenas com obstáculos, mas com conforto. Ele dizia que o verdadeiro inimigo do progresso não é a dor, mas a sensação de que já é suficiente. Quando a pessoa começa a colher resultados, a tendência natural é diminuir a intensidade. E exatamente nesse ponto, o processo perde força. Hill comparava a jornada à água prestes a ferver. Até os 99 graus, há movimento, calor, esforço, mas nada visível acontece. É apenas no 100º grau que ocorre a transformação. Se o calor diminui 1 grau antes, tudo se perde. Agora reflita. Onde você tem interrompido seu próprio processo? Em que momento você diminui sua energia mental e emocional justamente quando deveria intensificá-la? Hill relatava casos de pessoas brilhantes que chegaram muito perto de grandes conquistas, mas recuaram no instante decisivo. Ele contava a história de um minerador que, após meses de escavação sem resultados, vendeu suas ferramentas e desistiu. O comprador continuou cavando alguns metros e encontrou uma das maiores veias de ouro já registradas. Para Hill, esse episódio simbolizava o erro fatal, abandonar o esforço quando o resultado estava prestes a se manifestar. Mas Hill também narrava algo ainda mais impressionante. Ele observou que algumas pessoas não apenas abandonavam o processo, mas sabotavam deliberadamente suas conquistas. Quando começavam a prosperar, se envolviam em conflitos, tomavam decisões impulsivas ou criavam problemas desnecessários. Eu interpretava isso como uma reação psicológica à expansão. A mente, incapaz de aceitar um nível de vida maior do que aquele considerado normal, criava situações que restauravam o estado anterior. Ele chamava isso de termostato mental. Você já notou que quando algo começa a dar certo, surge um problema inesperado, uma discussão, um atraso, uma perda? Já se perguntou se isso realmente é azar ou se há algo mais profundo operando internamente? Eu afirmava que, enquanto a identidade interna não se elevar ao mesmo nível do objetivo, a pessoa inconscientemente sabotará o progresso. Por isso, ele insistia tanto na transformação da autoimagem. Não basta desejar sucesso, é preciso se reconhecer como alguém digno e capaz de vivê-lo. Caso contrário, a mente trabalhará para restaurar o equilíbrio antigo. Nesse ponto da jornada surge outro perigo: a influência externa. Quando alguém começa a mudar, o ambiente reage. Pessoas próximas, acostumadas ao antigo padrão, podem sentir desconforto com a transformação. Elas podem criticar, desmotivar ou até ridicularizar, não necessariamente por maldade, mas porque sua mudança expõe à estagnação delas. Hill dizia que a pressão social para voltar ao normal é uma das forças mais fortes que existem. E se a pessoa não estiver mentalmente protegida, cede.
Quantas vezes você já compartilhou um plano e recebeu comentários que o fizeram duvidar? Quantas vezes desistiu porque alguém próximo não acreditou? Hill ensinava uma estratégia poderosa: proteger a visão nos estágios iniciais. Ele recomendava que grandes objetivos fossem guardados no coração, até que estivessem firmemente enraizados na mente. Só então poderiam ser compartilhados. Segundo ele, opiniões externas têm poder sobre mentes instáveis, mas existe um detalhe essencial que poucos compreenderam em seus ensinamentos. Hill dizia que, quando alguém ultrapassa esse estágio crítico, resistindo ao conforto, mantendo disciplina, protegendo sua visão, uma engrenagem interna se ativa. A pessoa alcança um ponto de irreversibilidade mental. Nesse estado, o subconsciente passa a operar de forma automática em direção ao objetivo, sem esforço consciente constante. As ações se tornam naturais, as decisões se alinham instintivamente, oportunidades surgem com frequência e o progresso acelera. Hill comparava esse momento ao instante em que um avião supera a resistência do ar durante a decolagem. Até certo ponto, o consumo de energia é enorme, mas quando ultrapassa a barreira, o voo se estabiliza e o movimento passa a exigir menos esforço. Ele dizia que esse é o estágio onde os grandes realizadores vivem. E aqui surge uma pergunta importante: você já alcançou esse ponto alguma vez? Ou sempre interrompeu antes? Porque agora chegamos ao núcleo do que Hill considerava seu ensinamento mais transformador. Ele dizia que existe uma chave mental capaz de acelerar resultados de maneira impressionante, criando uma força de realização quase irresistível. Uma chave tão poderosa que, quando aplicada corretamente, pode transformar anos de esforço em meses, ou até semanas. Essa chave não é óbvia. Ela não está na disciplina isolada, nem apenas na visualização ou na persistência. É algo mais profundo, um elemento psicológico e espiritual que une todos os outros. Hill afirmava que apenas uma minoria teve coragem de ativá-lo plenamente, e que aqueles que o fizeram revolucionaram suas vidas. E agora, com tudo que você já compreendeu até aqui, essa chave está prestes a ser revelada. Mas antes, uma última pergunta que pode definir completamente sua trajetória. Você está preparado para assumir o impacto de saber o que realmente transforma desejo em realidade? Porque depois que essa verdade for exposta, você não poderá mais ignorá-la. O que vem a seguir pode mudar, não apenas sua forma de pensar, mas a maneira como você age e cria sua vida daqui em diante. Uma descoberta que Napoleon Hill considerava a essência final do poder da mente humana. Napoleon Hill afirmava que a chave capaz de acelerar resultados de maneira quase inacreditável era algo que muitos mencionavam superficialmente, mas poucos compreendiam em profundidade. Ele a chamava de propósito ardente. Não um simples desejo, não uma vontade ocasional, mas uma decisão interna tão intensa que se torna parte da identidade. Para Hill, quando um objetivo deixa de ser apenas uma ideia e se transforma em necessidade emocional e espiritual, o subconsciente passa a trabalhar com uma força irresistível. Ele dizia que essa transformação acontece quando você deixa de perguntar: será que vai dar certo? E passa a afirmar internamente: isso já está em processo, eu não volto atrás. Essa mudança pode parecer sutil, mas altera completamente a direção da mente. O propósito ardente não é apenas querer algo, é ser movido por uma convicção profunda, capaz de atravessar medo, cansaço e dúvida. Eu via esse estado como o ponto de fusão entre pensamento e ação. Quando alguém alcança essa intensidade, a energia interna muda de forma. A mente deixa de vacilar e começa a operar em linha reta, alinhando escolhas, comportamentos e percepções. O subconsciente interpreta essa clareza como ordem absoluta e passa a reorganizar tudo ao redor para que o objetivo se concretize. Mas Hill acrescentava um segundo elemento indispensável: fé aplicada. Não uma fé passiva, que espera que algo aconteça por milagre, mas uma certeza interior construída por repetição e ação. Ele acreditava que quando a mente sustenta uma imagem com emoção e reforça essa imagem com atitudes diárias, cria uma ponte entre o invisível e o tangível.
Essa fé não depende das circunstâncias. Ela permanece mesmo quando tudo parece contrário. É como a raiz de uma árvore que cresce no escuro antes que qualquer folha apareça na superfície. Agora imagine unir propósito ardente com fé aplicada e persistência disciplinada. Eu dizia que isso cria um campo mental tão poderoso que atrai recursos, pessoas e oportunidades com velocidade surpreendente. Ele observou que aqueles que alcançaram grandes conquistas não eram necessariamente os mais inteligentes ou os mais favorecidos, mas os que transformaram desejo em obsessão positiva, sustentada por crença e ação constante. E aqui surge o terceiro elemento dessa chave, a união de mentes. Hill afirmava que nenhuma realização extraordinária acontece isoladamente. Ele chamava essa união de mastermind, um estado em que duas ou mais pessoas se conectam mentalmente com propósito compartilhado. Segundo ele, essa conexão cria uma inteligência adicional, como se uma terceira força surgisse da soma das mentes envolvidas. Ideias fluem com mais clareza, soluções aparecem com rapidez e o progresso se intensifica. Hill dizia que essa energia coletiva é uma das formas mais poderosas de manifestação. Agora reflita. Quem hoje fortalece o seu propósito? Quem compartilha sua visão? Quem te impulsiona? Ou você tem caminhado sozinho, carregando tudo nos ombros? Se você unir propósito ardente, fé aplicada e conexão com pessoas alinhadas, sua capacidade de transformação aumenta exponencialmente. Hill acreditava que essa tríade representa o ápice do poder mental humano. Ele afirmava que quando alguém opera nesse nível, sua vida deixa de ser reação e se torna criação consciente. Os resultados deixam de depender do acaso e passam a ser consequência natural do alinhamento interno. Mas Hill também alertava para algo essencial. Essa chave só funciona plenamente quando acompanhada de ação prática. Desejo sem movimento cria frustração. Fé sem atitude gera ilusão. Propósito sem disciplina se perde. Por isso, ele insistia que todo grande objetivo deve ser seguido por passos concretos, mesmo pequenos. Uma ligação, uma pesquisa, um treino, uma decisão. A energia do universo responde ao movimento. Então pergunte-se: qual é o primeiro passo real que você pode dar hoje na direção do que deseja? Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora. Hill dizia que a perfeição é uma desculpa elegante para adiar a ação. O momento ideal não chega, ele é criado. E talvez você esteja pensando que não possui tempo, recursos ou apoio suficientes. Hill ouviu essas justificativas centenas de vezes ao entrevistar pessoas. Mas ele descobriu que a maioria dos grandes projetos começou com pouco. Pouco dinheiro, pouco conhecimento, pouco reconhecimento. A diferença estava em quem usava o pouco como semente, não como limite. Se você sente que algo dentro de você desperta ao ouvir isso, não ignore. Napoleon Hill acreditava que quando um pensamento gera emoção intensa, é sinal de que corresponde a um potencial adormecido. Esse impulso interno é uma indicação de que você está preparado para elevar seu padrão mental. E quando esse nível muda, sua realidade inevitavelmente muda também. Agora, imagine sua vida daqui a 1 ano se você decidir aplicar esses princípios diariamente. Visualize-se acordando com clareza, executando ações consistentes, protegendo seu foco, cultivando relações que fortalecem sua visão e alimentando um propósito ardente com fé aplicada. Como estaria sua realidade? Que conquistas teriam surgido? Como você se sentiria consigo mesmo? Eu dizia que a maioria das pessoas subestima o que pode construir em 12 meses de consistência e superestima o que pode conquistar em um único dia de esforço isolado. A transformação real é fruto de acumulação. Pequenas escolhas repetidas criam grandes resultados, mas nada disso será relevante se você sair deste momento e voltar ao antigo padrão. Eu afirmava que conhecimento sem aplicação se transforma em peso. Ele dizia que a mente que aprende e não age sofre mais, porque sabe que poderia estar vivendo algo maior. Por isso, ele sempre encerrava seus ensinamentos com um convite direto: decidir. Decidir verdadeiramente. Decidir com o corpo, com a mente e com o espírito. Decidir de forma tão profunda que não haja retorno. Então agora,
Diante de tudo o que você compreendeu, a pergunta final é inevitável. Você vai apenas admirar essa visão? Ou vai assumir a responsabilidade de vivê-la? Vai deixar o mundo moldar sua mente? Ou vai moldar sua experiência a partir do seu foco interno? Napoleon Hill acreditava que esse momento de decisão determina destinos. Ele dizia que quando alguém declara com convicção, "Eu vou", o universo responde. Não imediatamente com resultados, mas com movimento. E esse movimento é o início de tudo. Se você sentiu verdade nesse conteúdo, se algo dentro de você reconheceu seu próprio potencial e deseja continuar essa jornada de crescimento, coloque isso em ação agora. Curta este vídeo, comente, mesmo que seja anonimamente, e se inscreva no canal. Esse simples gesto cria um vínculo entre você e essa mensagem, fortalecendo sua decisão interna e permitindo que você continue recebendo conteúdos que sustentem sua evolução. Sua transformação começa no instante em que você escolhe agir. E se você chegou até aqui, algo em você já está se movendo. Proteja esse impulso. Alimente essa chama. Porque, como Napoleon Hill dizia, quando a mente decide com foco inquebrável, nada pode impedir a manifestação daquilo que você nasceu para realizar.